ou que pode ser maior do que aquilo que porventura nós tenhamos perdido em algum momento da nossa vida e que não temos como recuperar mais. Nós queremos coisas maiores. A igreja quer coisas maiores, eu quero coisas maiores, você quer coisas maiores. As coisas maiores que queremos não estão no futuro. As coisas maiores que eu e você precisamos e queremos e ansiamos por ela, pode ter certeza que não está no futuro. Tenho falado muito isso na igreja. Tenho desafiado muitos meus irmãos a tirar os olhos do futuro e colocá-lo na eternidade. Porque o futuro, ele reserva muitas coisas para nós, boas e ruins. O futuro que nos espera vai nos dar vitórias, conquistas, mas vai nos proporcionar perdas também, frustrações também, coisas que acontecem que a gente não queria que acontecesse. E é muito importante ter solidez, maturidade, entendimento, ter robustez espiritual para enfrentar isso nesse tempo tão caótico, tão difícil, de tanta relatividade de valores, em que as coisas são tão relativas, em que tudo é permitido, em que tudo é válido, em que tudo está valendo, é desse jeito aí mesmo, tem que ser assim, você tem que se valorizar, você tem que se amar de uma maneira deturpada, de uma maneira que não condiz com aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que nós não vimos nem ouvimos, aquilo que nós ainda não temos perfeita consciência por causa da nossa limitação, que Deus de fato já preparou para nós. Por isso nós vivemos por fé. Por isso eu e você estamos aqui nesta noite, porque nós vivemos por fé, meus irmãos. Senão era uma simples reunião de domingo, estar aqui e esperando o quê? Preocupado com o quê? Quando nós saímos de casa, o que nós viemos fazer aqui na igreja? O que eu e você temos que fazer aqui? Qual é o nosso propósito aqui? O que nós queremos aqui? Queremos glorificar a Deus, queremos louvar ao Senhor, queremos exaltar ao Senhor. Eu estava ali, o louvor acontecendo, eu fiquei um pouco em pé, confesso, irmãos, depois eu sentei, porque nós estamos numa rotina lá em casa estamos fazendo aquele tipo de reforma que o pessoal faz no fim do ano, nós estamos fazendo agora. Está tudo quebrado lá em casa, de perna pro ar, lá em casa todo mundo dormindo dentro de um quarto só, as coisas estão tudo dentro do quarto. Quando a gente dá bobeira, daqui a pouco pensa que não, o cachorro está lá também, que botar ele para fora, está achando que ele também tem que morar ali. E a gente tem dormido pouco, trabalhado muito, está muito cansado, os irmãos louvando a Deus ali, recuperando as energias. Mas não nos falta a presença do Senhor na nossa vida. Isso é melhor. Isso é maior do que qualquer coisa, porque em determinado momento, não é esse o texto que eu vou pregar, mas quando Pedro e João se deparam com um homem que ficava na porta do templo chamado Formosa, o nome da porta do templo, e que aquele homem olhou para eles, querendo receber alguma coisa, eles disseram para aquele homem: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho é melhor do que prata e ouro. O que eu tenho é melhor do que qualquer riqueza, do que qualquer grandeza humana, do que coisas humanas. O que eu tenho é maior. E o que eu tenho? E nós, meus irmãos, o que nós temos? O que o irmão que está do teu lado, que espera de você, o que a tua igreja, a Primeira Igreja Batista Jardim Meriti, espera da tua vida como entrega, dedicação no evangelismo, nas causas da igreja, nos projetos da igreja. O que eu tenho? Essa é a questão. Porque aqueles homens disseram: humanamente falando, materialmente falando, eu não tenho nada, mas o que eu tenho em abundância, o que eu tenho de verdade, que faz diferença, eu te dou.
Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, fica bom. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, ser liberto. Em nome de Jesus, tenha a tua visão aberta para aquilo que Deus tem que fazer na tua vida. Em nome de Jesus, receba da parte de Deus a cura que você precisa. Isso é o melhor. Isso é o melhor que Deus tem para mim e para você. Não é prata, não é ouro. Você pode ter uma coisa muito valiosa, que ela pode cair no chão e quebrar. Você pode ter um carro muito valioso, que ele pode bater o motor e você ficar a pé. Você pode ter uma casa que ela pode ruir e ter que ser demolida por algum motivo. Mas você tem Jesus na tua vida que ninguém te tira. Por isso que eu falei do futuro e da eternidade. O futuro não pode tirar Jesus de você. O presente não pode tirar Jesus de você. O teu passado não pode tirar Jesus de você. Porque Jesus está na tua vida para a eternidade. Está na tua vida e na minha vida para sempre. E isto é o melhor. Por isso ele nos convida a não nos inquietarmos. Ele nos convida a não estarmos ansiosos, pesarosos, com o nosso coração aflito por qualquer coisa, porque Ele cuida de nós o tempo todo. A gente passa pela vida e entende que um adolescente, tem muitos adolescentes aqui, ele se inquieta. Ele se inquieta com o futuro, ele se preocupa com o que ele vai ser daqui a pouco, qual a carreira que ele vai seguir, o que ele vai fazer. Outros com mais idade se inquietam com outras coisas. E a grande verdade é, Jesus está cuidando de tudo na vida de cada um. Jesus está dando o rumo de todas as coisas. Em determinado momento da minha vida, eu estava muito preocupado com o meu futuro, querendo resolver as coisas, querendo resolver as minhas questões de trabalho, de carreira, dessas coisas todas. Eu abri a palavra de Deus pedindo uma resposta a Deus, e a palavra estava lá em Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aquilo que Deus tem para você está na boca do Senhor para a tua vida. E se Ele ainda não liberou esta palavra, ela será liberada sobre a sua vida na hora certa. No momento em que você estiver maduro, no momento em que você estiver preparado, no momento em que o Senhor entender que esta palavra vai realmente surtir um efeito, vai ter eficácia na tua vida, esta palavra virá para abençoar a tua vida. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 a 34. Eu quero trazer para a realidade de quem busca coisas maiores esta palavra de Jesus, que é uma palavra que nos conforta, é uma palavra que nos aquieta, é uma palavra que nos ensina o quanto Deus está cuidando da nossa vida em todos os momentos. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o versículo número 34. Diz o seguinte: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto,
nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, obrigado por esta igreja. Obrigado porque são tantos anos de luta neste lugar, tantos anos de vitória, tantos anos que o Senhor tem dado a direção. Nós temos certeza que agora o Senhor está usando o pastor Diego para este momento, para este tempo, para que coisas boas, coisas grandes aconteçam neste lugar. Abençoa o teu servo, usa ele com poder e com glória, e fortalece esta igreja, cada membro, cada irmão, cada jovem, cada adolescente, cada um sinta este verdadeiro amor, esse desejo de se entregar nesta obra, para que, acontecendo as grandes coisas que o Senhor projetou para este lugar, cada um seja também um participante, um colaborador. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, eu acho tão importante esse texto da palavra de Deus, quando Jesus vê os seus discípulos inquietos, preocupados com coisas fundamentais, e presta atenção que não é a preocupação que se tem hoje em dia, porque hoje muita gente tem se preocupado com coisas, e quero abrir um parênteses aqui para dizer, não são as coisas que os irmãos estão colocando aqui, porque os irmãos querem coisas grandes do ponto de vista espiritual, mas tem muita gente procurando as igrejas hoje porque querem coisas materiais, coisas, objetos, coisas palpáveis que sejam grandes, que os destaquem, que os façam parecer grandes por aquilo que eles possuem. E neste momento aqui, os discípulos estão numa preocupação normal, numa inquietação dentro da normalidade, que era: nós estamos seguindo este homem, nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos vestir, porque eles deixaram suas coisas e seguiram Jesus, eles deixaram seus afazeres, seus trabalhos, suas profissões, e eles estavam com Jesus. E como comer, como beber, como vestir, mas às vezes esquecendo que eles estavam com o Mestre, com aquele que é capaz de suprir todas as necessidades em todos os momentos. Então, Jesus começa a dizer para aquele homem que para estar com ele é necessário abandonar as preocupações. A gente muitas vezes anda muito preocupado. As preocupações às vezes nos tiram o sono. Às vezes nós somos tomados de tantas preocupações, elas vêm em turbilhão ao mesmo tempo, são tantas coisas para se resolver ao mesmo tempo. Nós preocupados com isso, às vezes não dormimos direito, às vezes não nos alimentamos direito, às vezes ficamos numa situação que a nossa saúde é abalada por causa disso, de tão inquietos que nós ficamos com aquilo que nós temos que fazer. Temos que suprir as nossas famílias, temos que cumprir nossas obrigações, pagar as nossas contas, e Jesus está dizendo assim: eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida, e o corpo não é mais do que roupa. Mas é difícil, meus irmãos. É difícil para quem está passando um momento
de dificuldade, de escassez, de desemprego, olhar e dizer assim: não estou preocupado, porque a vida é muito mais do que comida e muito mais do que roupa. A vida está muito além dessas coisas. É muito difícil às vezes acreditar que Deus vai te dar o necessário para aquele dia que você está vivendo. É muito difícil às vezes acreditar que as coisas maiores que Deus tem para nós muitas vezes não estão relacionadas com aquilo que a gente imagina. Quanta gente dentro das igrejas por aí sem paz no coração. Quanta gente estão lotando as igrejas neste exato momento que nós estamos aqui, inquietos, preocupados, sem segurança, preocupados de uma maneira que está lhe tirando a paz totalmente, porque não sabem o que vão fazer amanhã. Estão no culto, a mensagem está sendo pregada, está sendo ensinada a palavra de Deus, os louvores estão sendo cantados, mas a cabeça dessas pessoas estão nas preocupações que elas têm que resolver semana que vem, daquilo que elas têm que fazer, quando que na realidade, meus irmãos, todas as nossas preocupações se acabam no momento em que nós não podemos mais resolvê-las, quando nós não temos mais ingerência sobre elas. Há pouco tempo, eu passei por um episódio da perda da minha mãe. E quem conheceu minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente preocupada com limpeza, com os cuidados da casa, as coisas que estão sempre muito limpa. Então, se ela ia, esses panos que usava na cozinha, ela tinha que ferver água, passava fervendo, tinha aquele negócio, aquelas coisas, aquelas preocupações todas. Mas no momento em que minha mãe ficou doente, já no final, quando ela estava acamada, com a saúde bem debilitada, não cabia mais na sua mente esse tipo de preocupação. Então eu quero dizer para você, meus irmãos, nós vamos ficar esperando até quando para a gente deixar de se preocupar com coisas pequenas e de fato ocuparmos o nosso coração e a nossa vida com coisas maiores. Coisas maiores que eu digo para os irmãos é o seguinte: separar um tempo da nossa vida para glorificar o nome do Senhor, para falar com o Senhor, para ler a sua palavra, para se alimentar da sua palavra, para conhecer um pouco mais de Deus, desse Deus que cuida da nossa vida, desse Deus que cuida do nosso futuro, desse Deus que nos reservou a eternidade, e nós conseguirmos parar um pouco da nossa vida e dedicarmos realmente esse tempo de qualidade para aquilo que de fato é maior, para aquilo que de fato é mais importante, para aquilo que de fato nos engrandece, porque, meus irmãos, no momento em que você precisar de uma intervenção de Deus na tua vida, e você estiver de fato vivendo para Ele, se ocupando dEle, se alimentando dEle, glorificando o nome dEle, o Senhor tomará a frente das tuas causas, e você não terá com que se preocupar, porque Ele estará cuidando daquilo que importa para a tua vida. Não vos inquieteis com aquilo que é passageiro, não vos inquieteis com aquilo que você já está fazendo a tua parte, não vos inquieteis com aquilo que você já está trabalhando, naquilo que você já está se dedicando a Deus, mas se preocupe em glorificar o nome do Senhor, se preocupe em testemunhar, se preocupe em buscar a face dEle, se preocupe em colocar a tua vida na presença do Senhor, e no mais o Senhor estará cuidando de tudo para você, porque os discípulos estavam preocupados com algo justo, era uma preocupação normal, andar com Jesus pelo deserto, andar com Jesus por vários lugares. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Como iremos nos vestir? Como é que vai ser a nossa vida? Não os inquieteis, Cristo está na nossa vida, Ele está na frente das nossas causas, Ele está cuidando de nós, porque muitas vezes ficamos tão inquietos, porque por tantas vezes ficamos tão preocupados com aquilo que Deus já está resolvendo para nós, já está cuidando para nós. Então ele diz assim: a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros?
Louvado seja o nome do Senhor, porque sim, porque Deus nos criou para governar os pássaros, Deus nos criou para governar os animais, Deus nos criou para ter domínio sobre esses tipos de animais, nós fomos criados para ter domínio sobre ele. E é muito interessante isso aqui, irmãos, porque às vezes a gente está fazendo as coisas e a gente começa a observar como a vida é uma experiência. Certa feita, eu estou na minha casa e eu esqueci a bomba ligada. Aí esqueci o registro da cisterna ligada e não tinha uma boia. Aí o que aconteceu com a cisterna? A água saiu pela boca e alagou em volta da entrada da cisterna, assim, ficou aquela poça d'água. E caramba, esqueci a água ligada, a água indo embora, aquele desperdício. Corri lá, fechei a água, entrei. Quando eu voltei, que eu olhei para trás, tinha uns 3 ou 4 canários tomando banho naquela água. Aí foi juntando passarinho, e eles começaram a tomar banho naquela água, estava calor, começaram a tomar banho, beber água e tal, e eu comecei a pensar nesse texto. O Senhor me permitiu esquecer aquela água aberta, porque aqueles pássaros de quem o Senhor também cuida, precisavam beber água, precisavam se refrescar, e nas pequenas coisas nós começamos a ver que esse Deus amoroso, tão maravilhoso, ele se preocupa com aqueles passarinhos que estavam lá morrendo de calor, precisando beber água. Como ele não vai se preocupar com você, meu irmão? Como ele não está se preocupando com o dilema que você está vivendo agora? Como ele não está se preocupando com o sonho que o adolescente e o jovem tem no coração de estudar, de se formar, de ter uma profissão, de entrar numa carreira? Como o Senhor não está se preocupando com isso? É lógico que esta é uma preocupação que está no coração do nosso Deus em favor da tua vida. Coisas maiores o Senhor tem para você. Coisas maiores o Senhor tem para mim. E as coisas maiores de Deus nos trazem paz, nos trazem alegria, nos trazem contentamento. Desde que eu parei de me preocupar em correr atrás para conquistar as coisas e ter que ser desse jeito, ser uma preocupação, uma inquietação, e eu comecei a tão somente viver e fazer o que eu tinha que fazer de maneira correta, da melhor maneira possível, Deus começou a abençoar tudo que eu fazia, tudo que eu colocava a mão, tudo que eu tirava para fazer, Deus abençoava. Tudo que eu sonhei dentro das minhas limitações, Deus me abençoou. Deus abriu a porta para mim. E é assim que Ele faz. Agora, adianta a pessoa ter tantas coisas, quantas pessoas inquietas na igreja. Deus dá um negócio, mas ela não fica satisfeita com aquilo, ela quer algo maior. Deus dá outra coisa melhor do que aquilo, e a pessoa está inquieta porque quer algo maior, e não consegue ter paz, não consegue ter alegria. Eu estava contando uma vez lá na nossa igreja, uma pessoa foi comprar um carro numa determinada igreja, que faz campanha e as pessoas dão os carros lá. Então, essa pessoa foi comprar um carro lá, porque os carros são vendidos lá também. Aí, essa pessoa não é cristã, não é evangélica, e ela me falou assim: Alexandre, você é pastor? Deixa eu te perguntar um negócio, eu não consigo entender. As pessoas dão carros nessa igreja, e eu perguntei lá, por que tanto carro? Ela falou assim: não, é campanha, porque a pessoa vem e ela faz um propósito com Deus, que ela quer melhorar de vida, e ela dá aquele carro lá. E ele falou assim: eu fiquei pasmo, porque eu vi lá, nessa garagem da igreja, lá no depósito dessa igreja, tinha desde um Palio, uma Paraty, não sei o que, a Hilux, Land Rover, Jeep Compass, BMW, tinha todo tipo de carro. Aí ele falou assim: cara, eu fiquei surpreso com isso. E eu do meu lado pensando assim, uma pessoa que tem um carro, muitas vezes que custa 200 mil, 250 mil, 300 mil, e essa pessoa ainda se sente vazia e está fazendo uma campanha porque ela quer prosperar, ela quer ser mais próspera, ela quer ter mais prosperidade. Essa pessoa não está buscando coisas maiores,
ela está buscando coisas para satisfazer o seu ego, a sua necessidade de ter um status quo melhor do que aquele que ela já tinha. Deus já está abençoando. Você pode ter certeza que essa pessoa não tem paz, porque nada satisfaz uma pessoa dessa. E ao mesmo tempo eu conheço alguém que diz para mim: a maior alegria que eu tenho na minha vida é poder chegar de tarde, sentar com a minha família, tomar um cafezinho na mesa, que seja aquele cafezinho simplesinho, mas eu olho, está o meu filho, está a minha filha, está a minha esposa, a gente toma um café, a gente conversa, a gente ri, a gente se alegra. É a maior riqueza que eu tenho na minha vida. O que eu posso querer de melhor do que isso? Meus amados irmãos, nós não fomos chamados para sermos infelizes, porque eu, não sei o pastor Diego, mas eu em 21 anos como pastor, eu realizei muito mais sepultamento do que casamento e apresentação de criança. E nessa, até porque a gente como pastor é fogo, né? Morre alguém na nossa rua, o pessoal chama a gente, eles não vão na igreja, mas chama a gente para ir lá, para fazer uma oração, encomendar, né? Então a gente vai lá encomendar. Aí a gente vai lá orar, fazer oração, atender aquela família, prestar solidariedade. E a gente vai vendo que a gente vai em sepultamento de gente que não tem nada, a gente vai em sepultamento de gente mais ou menos, a gente vai em sepultamento de gente que tem muita coisa. Há pouco tempo fui no sepultamento de uma pessoa muito bem sucedida, e nada disso vale nada, não vale nada se essa alma, se essa pessoa não pertencer a Jesus Cristo. Se a vida dessa pessoa não for de Jesus, tudo que ela adquiriu, tudo que ela conquistou, as grandes conquistas, as grandes coisas que foram realizadas, não vale nada, porque quem parte dessa vida sem Jesus não tem salvação, não tem vida eterna. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai te dar aquilo que você espera e muita coisa que você não espera. Eu estou falando aqui para os irmãos, eu já fui 2 vezes na Europa, o Diego, sem gastar R$1, 0,800, tá? Deus é bom. Quem pagou para mim não é crente não, crente é ruim de pagar alguma coisa para o outro, a verdade é essa, a gente não paga. Crente pagar alguma coisa para o outro, isso é uma coisa que a gente precisa fazer um congresso para tratar isso aí, né, Diego? Né, Diego? Então, assim, eu acho que o Diego não está querendo tomar café comigo, porque acho que ele está preocupado que ele vai ter que pagar o café. Agora me deu um insight aqui, Diego. Eu vou pagar o café. Vamos lá que eu vou pagar o café. Mas eu fui 2 vezes, minha esposa foi também, porque alguém falou assim: não, vamos, eu vou pagar, deixa comigo, tem condições, eu vou pagar e tal, e abençoou. Quando Deus quer abençoar a tua vida, Ele coloca as pessoas na tua vida, e a gente às vezes está inquieto. Não que eu tenha preocupação de ter ido para a Europa, nunca tive, nunca me preocupei com nada disso. E nessa falta de preocupação, Deus foi abençoando, Deus foi abrindo as portas, Deus foi proporcionando muitas vezes algumas coisas até boas, que não são fundamentais, que não são necessárias, não necessariamente você precisa daquilo, mas Deus te dá. Deus se alegra em nos ver felizes também. E aqui Jesus está dizendo: por que se preocupar com roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fazem roupa, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Olhai o lírio dos campos. Jesus chegou para os discípulos e falou assim: olha para os lírios dos campos. Eles olharam e viram aquela coisa linda, aquilo bonito, no auge da sua beleza. Falou assim: eles não fazem nada para ser assim, sou eu que cuido, eu que faço eles terem essa aparência, essa beleza, esse destaque, eles sobressaírem neste mundo. Sou eu que cuido para que eles sobressaiam.
para que eles sejam vistos, para que eles sejam notados, e sendo notados, eles sejam reconhecidos. Deus está cuidando da tua vida, para no momento certo, alguém olhar para você e você ser notado, e essa pessoa te abençoar, e você sobressair no teu trabalho, no teu estudo, no projeto que você está fazendo, naquilo que você almeja, porque assim como Deus cuida dos lírios do campo, meu irmão, Ele cuida de você, tem cuidado de você todos os dias, tem cuidado de mim, e não falta o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Aí ele fala assim: e se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Será que Deus não será muito mais generoso comigo e com você, meu irmão? Muito mais generoso, muito mais abençoador. Irmãos, tem momento da nossa vida que parece que tudo é errado, né? Tudo acontece, né? Esse mês agora que passou, começou a obra na minha casa. Aí, foi começar a obra, aí tem um carro de trabalho, bateu o motor. Aí meu celular caiu num lugar igual esse aqui, plano, caiu assim, mas caiu de cara. Era para ele bater assim, irmão, mas tinha uma pedrinha no meio do caminho, igual já dizia o poeta lá. Só ela estava um pouquinho para fora assim, e o celular caiu certinho em cima dela. Quebrou a tela, eu mandei trocar, mas aí a tela ficou maluca porque quebrou um negócio lá dentro, pelo jeito que bateu. Foi embora o celular. Aí o outro carro deu um problema no freio, foi-se o freio. Aí, nossa obra lá, sala pronta, venda pronta, deu um problema no piso, arrancou tudo, acho que 70% pronto, arrancou tudo para fazer de novo. Você começa a olhar assim, você como um ser humano normal, você sente vontade de reclamar, de falar, pô, como é que pode? Mas a gente começou a pensar como Deus sabe de todas as coisas, como Ele cuida de nós. E Deus está cuidando. Está sendo um período difícil, trabalhoso. Eu confesso ao pastor Diego que ontem eu estava meio arrependido de ter aceitado esse convite para estar aqui hoje. Irmãos, acostumam comigo, eu vou falando mesmo agora. Eu estava tão morto. Esses dias eu tenho dormido 1 e pouca da manhã, acordado 5 e pouca, às vezes 2 horas que eu vou dormir. Acordo 5 e meia, dormindo pouco. E, gente, eu estou morto. Eu esqueci, estou lembrando aqui agora que hoje era ceia numa igreja. O pastor está aqui pregando em outra igreja. Se os irmãos prepararam a ceia lá, mas não preparou com ele, está sabendo, né? Eu esqueci, irmão. Isso tudo porque eu acho que o que tem de mais gostoso na nossa relação com Deus é que Deus sabe dessa nossa humanidade, como nós somos imperfeitos, como nós esquecemos das coisas, como nós temos dificuldade de lidar com a necessidade diária que a gente tem. Eu preciso me vestir, Senhor, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso isso, eu preciso daquilo, e Deus olha para nós e fala, olha como é que o ser humano é, ele se preocupa com tudo, ele se inquieta com coisas pequenas que eu estou cuidando para ele não sabe quantas coisas grandes eu tenho para derramar sobre a vida dele, e está aí inquieto por causa dessas coisas. Deus cuida da nossa vida, e o que eu acho mais gostoso, mais legal desse texto, que ele diz assim no final, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, de quem não tem relação nenhuma com Deus. Aí a gente fala, meu Deus, às vezes a gente se comporta como um pagão, a gente fica se preocupando com tudo isso, em tempos com pó de café tão caro, com as coisas tão caras, né? Carne tão cara, né? As coisas são tão difíceis, mas seu Pai Celestial já sabe. Olha só, irmãos, Deus já sabe. Se você não sabia disso, eu quero te dar essa notícia. Deus já sabe que você precisa de todas essas coisas. Deus já sabe tudo que você precisa.
pastor, estou precisando tanto disso. Deus já sabe. Está escrito na palavra do Senhor. Jesus está falando aqui, meus irmãos. Deus já sabe, o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Tudo que você precisa, meu irmão, Deus já sabe, está na mão dEle, está nos cuidados dEle, está no controle, no domínio, nas ações soberanas e poderosas dEle. Aquilo que você precisa está nas mãos de Deus. Deus sabe, mas busque em primeiro lugar, aí é que está a cereja do bolo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. É aí que a gente cai do cavalo, é aí que a gente peca, é aí que a gente erra, é aí, como diz na linguagem popular, que a gente dá mole, porque a palavra diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus é salvar esse mundo, igual estavam falando aqui. Vamos chamar adolescente, vamos levar, vamos fazer, vamos tocar o projeto. A justiça de Deus precisa ser executada nesse mundo. Busque o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. A gente está aqui hoje. O que eu e você podemos fazer pelo amanhã, irmãos? O amanhã a gente não sabe, está nas mãos de Deus. A grande verdade é: se nós não estivermos aqui como igreja, nós estaremos como igreja reunida com o Senhor, ou estaremos na glória do Senhor. Jesus pode vir buscar a sua igreja, a gente pode ir ao encontro de Jesus, de uma forma ou de outra estaremos com Ele. Então ele está dizendo assim: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Tem mais inquietações amanhã, tem mais preocupações, tem mais coisas a serem resolvidas, mas basta para hoje os problemas de hoje. A gente já começa a sonhar com os problemas de amanhã, se preocupar com os problemas de amanhã. E o Senhor está dizendo: é uma lição difícil do ser humano aprender, tá, irmãos? Muito difícil, tá? Teve uma época da minha vida que eu estava tão assoberbado de trabalho, que acabava o culto, eu chegava na igreja domingo à noite, eu começava a pensar o que eu tinha que fazer na segunda-feira, onde eu tinha que ir e tal. O Diego, de vez em quando, passa por isso, né, Diego? Tem que ir em tal lugar, tem que ir ali, tem que atender aqui, tem que fazer assim, tem que isso, tem que aquilo. A gente começa a inquietar, a gente não consegue dormir, dorme mal, acorda no outro dia, vai trabalhar moído, quebrado, arrasado, porque a gente não entende que basta para cada dia os problemas daquele dia. Amanhã, eu não sei. O que Deus reservou para mim e para você amanhã? A única certeza que nós temos é: o nosso nome está escrito no livro da vida. Se você tem essa certeza, não tem nada mais importante. E para finalizar, eu quero dizer para você esta palavra. Você vai ouvir muitas mensagens aqui, mas eu quero dizer para você: não tem nada maior para o crente, não tem nada maior neste mundo do que ter um nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Se o teu nome está lá, acabou. O resto são acréscimos, igual a palavra diz: todas as coisas vos serão acrescentadas. Se o teu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, a maior riqueza, a maior benevolência, a maior bondade, o maior amor foi derramado sobre a sua vida. E se tem alguém aqui nesta noite cujo nome ainda não está escrito no livro da vida, está perdendo tempo, está perdendo a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida e passar também a tomar posse desse poder grandioso, dessa coisa tão grandiosa que é fazer parte da eternidade com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu quero, diante desta palavra, dizer para vocês: acredite, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, tudo aquilo que está acontecendo na tua vida está no controle de Deus. E, tirando o fato de que o maior bem, a maior conquista, o maior prêmio você já recebeu de Jesus, ore por aquele que está do teu lado, para que ele também receba este prêmio, para que ele também receba na sua vida
Jesus como Senhor, Jesus como Salvador. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite nessa condição e que queira tomar esta posição ao lado de Jesus hoje, dizer, eu quero também receber este prêmio, eu quero também ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero também ter essa coisa tão maior, tão grandiosa, que aqueles que servem a Jesus têm, que é ter também a salvação. Eu não sei se tem, mas se tem, e se você quiser